Bom dia, Facebook, grupos, YouTube. De vez em quando eu gosto de vir bater papo. Assim, bater papo é um modo que eu falo, né? A forma de dizer. Mas eu gosto de analisar muito tudo que acontece na face da Terra, no meio religioso, naquilo que chega ao meu alcance, não é tudo que chega, né? Eu também não tenho tempo para ver tudo, mas eu vejo bastante coisa. Então, eu já tô com 65 anos. Até 15 anos na Bahia eu conheci a igreja católica, só tinha aquela. Era diferente dessas hoje, tudo que você conhece. As igrejas, elas vão mudando ao longo do tempo. Todas elas vão mudando, gente. Ela vai mudando, a igreja católica muda, a igreja evangélica muda. Tudo muda, gente. O chamado protestante mudou, sabe? Tudo muda. Não fica nessa. Você que nasceu agora, você que chegou na igreja agora, você que... Os cachorros aqui. Você que chegou na igreja agora, você que nasceu... Ó, que nasceu... Mila! Os cachorrão aqui. Nem vou mostrar eles, não. Porque eu não quero virar a câmera. Pois é. Isso que eu quero, agora quer brincar. Terminou de almoçar, que já achei lá quase 2 horas da tarde, não sei. Eles terminaram de almoçar e ficam felizes e quer brincar um com o outro. E a cachorra que provoca o cachorro, olha só. Cachorra, fêmea, como diz. A fêmea é ela que vai e provoca o cachorro. O cachorro quer ficar quieto. Ele tá frio, ele quer ficar na dele, e a cachorra fica procurando. Né, Milão? Vai deitar, vai, Mila, vai. Você também, Hugo, deita lá, vai. Deixa eu continuar. Então, gente, eu converso assim, mostro pra vocês que eu sou uma pessoa normal, ok? Tenho filho, tenho neto, tenho cachorro. Cachorro não é meu, mas é dos meus filhos. Eu quero dizer assim, que nós temos uma vida normal, a gente não é um sobrenatural, não. Nós somos de carne e osso, também tem dor, também vai no médico, também passa por situação difícil e também tem as vitórias que Deus nos dá, amém? Glória a Deus e aleluia. Então, quando eu cheguei em São Paulo, com os 15 anos, depois lá para 16, 17, 18, eu conheci alguns chamados crentes. Eu conheci Testemunha de Jeová, eu conheci... Mas eu, assim, na realidade eu não conheci muito, não. Mas eu conheci as pessoas porque eu via no emprego, onde eu trabalhava. Okay? Mas eu tinha uma tia que era da Assembleia, eu tinha uma patroa que era da Batista e tinha outra pessoa, parente da patroa, que era Testemunha de Jeová. Então, assim, eu sabia que tinha ali aqueles grupos, mas eu não conhecia nada, não. Só que quem me falou da Bíblia a primeira vez, tem que contar sempre a minha história, porque as pessoas acham que eu virei uma coisa, depois eu virei outra, cada dia eu virei uma coisa. Não, as coisas foram acontecendo na minha vida, eu não virei nada. Eu fui sempre eu e passei a ter um pouco mais conhecimento de Jesus. De Deus, a gente só conhece Deus um pouquinho mais, Deus Pai, quando a gente conhece os profetas bíblicos, ok? Em Cristo a gente conhece o amor de Deus, mas também tem juízo. Em Cristo também tem juízo. Não pensa que é só o amor, não, tem juízo também. Não vai? Tem juízo. Tem amor e tem juízo. Ok? Mas mesmo os profetas, você vai ver o amor de Deus e vai ver também o juízo. Só que os profetas, eles trazem mais juízo. E já aconteceu muitos juízos no meio de Israel e aí o mundo não acabou ainda não. Mas enfim. Então eu gosto de explicar as coisas bem explicadinhas, porque as pessoas pensam que eu virei protestante. Não virei protestante.
pensa que eu virei católica. Gente, eu não virei protestante, eu não virei católica, eu não me converti à religião. Eu nasci conhecendo já os meus pais, um pouquinho que eles iam na igreja, só ia de vez em quando. Mas eu sei que eu fui batizada, crismada e consagrada. Então eu cresci assim, conhecendo que tinha Deus, que tinha Jesus. E acho que as pessoas que a gente mais ouvia falar da Bíblia era Deus, Jesus, Maria e José. Eram as pessoas que a gente mais ouvia falar da Bíblia. Aí, o meu pai, que não era crente de igreja nenhuma, nem protestante, nem na católica ele estava indo direito, acho que nem ia na católica na época, nem sei, porque ele já estava em São Paulo, né? Não ia igreja nenhuma. E um dia ele sentiu de comprar uma Bíblia e comprou uma Bíblia. Foi a primeira vez que eu peguei uma Bíblia na mão. Eu não sabia nem ler direito. Eu tinha 15 anos, mas morava na roça. O estudo era muito pouco. Mas eu li, mesmo assim eu li. Um pouquinho. Com 15 anos. Não sabia o que era igreja evangélica, nem protestante. Não sabia que era judeu, não sabia que era lutero. Não sabia que existia nada disso, gente. Nada, nada, nada. Eu não sabia nem que existia papa. Porque para mim eu só sabia que tinha um padre. Então eu preciso explicar isso para vocês verem que eu não virei nada. Eu não virei católico, não, porque eu nasci e fui ensinada assim, fui educada assim. Então, meus pais me ensinaram assim, porque os pais deles ensinaram eles, e aqui eu não estou culpando ninguém. Não estou culpando, graças a Deus, porque eu ainda tinha um pai e uma mãe que falava de Deus, mesmo com todos os erros deles. Ok? Aí eu cheguei em São Paulo, como eu disse, conheci pessoas assim, conheci mais ou menos assim, pessoas de igrejas assim, né? Naquela época era pouco, 47 anos atrás, gente, tinha pouquíssimas igrejas, só tinha as mais antigonas. Você pesquise as igrejas de 50 anos atrás, que você vai saber quais igrejas que tinha. E aí me deram a revistinha de Testemunha de Jeová, eu li assim mais ou menos. Aí depois veio um tio meu e falou, esse... Não, eles não ensinam direito não, sei o quê, porque eles falam que Jesus... Eu falei, ok, tá bom. Então eu não vou seguir não. Aí veio... Aí tinha a igreja da minha tia, que era da Assembleia, mas... não, aquela igreja é muito exigente. Naquela época era tudo na regra, não era igual hoje não. E aí... Mas de uma forma ou de outra, Deus vai te ajudar. Ok? Não fica bitolado nesse negócio. Tem que ser aquele ministério, aquele outro, aquele outro, aquele outro. Aí eu caí, vizinho de uma igreja batista perto da casa da minha patroa. Em 77 eu estava lá. E eu não frequentava a igreja. Eu passava em frente da igreja. E eu tinha uns folhetinhos lá que eles deixavam no mural para as pessoas pegarem e eu pegava. Ok? Então essa foi a primeira igreja do meio evangélico que eu entrei depois de ler os folhetos. E ganhei o Novo Testamento e comecei a ler o Novo Testamento. E aí me recomendaram que eu precisava ir para a igreja para batizar, enfim. Aí eu cheguei era de uma igreja batista, onde era a casa da minha patroa. Mas aí, no fim de semana eu estava na casa dos meus pais, lá era a periferia de São Paulo, e lá era outra igreja batista, já era um pouco diferente daquela, ok? A gente não tem que habituar nesse negócio, gente, tá? Eu nasci assim, tem que morrer assim. Deixa Deus ser Deus na tua vida, ok? Deixa Deus te guiar. Até os 7 anos de crente, eu conheci uma igreja só. Frequentei, fazia lá, procurava fazer as coisas direitinho lá como pedia. Claro que 100% ninguém nunca é, nem eu, nem ninguém. Mas a gente procurava. Depois fui conhecer outras igrejas. Eu quis visitar as outras igrejas, congreguei em outras igrejas diferentes, então cheguei nas igrejas pentecostais, neopentecostal, né? Já comecei com neopentecostal. Já depois de 15 anos, mais de 15 anos de crente, por aí. Mais de 15, nem sei.
quase 20, não lembro direito, gente. Vamos por 15 anos. Porque o meu filho de 32 anos, ele tinha, acho que mais ou menos 3, 4 anos, quando eu fui para uma igreja neopentecostal. Que eu calculo assim, mais ou menos pela idade dos meus filhos. Mas quando o meu filho... Quando meu filho mais novo nasceu, eu devia ter mais ou menos uns 15 anos de igreja, quase 15, 14 para 15. E depois, ele mais uns 3 anos, depois que eu conheci a igreja neopentecostal. Então, eu já ia lá para os 18 anos de frequentadora da igreja evangélica. Ok? Aí eu conheci o meio pentecostal, o neopentecostal, né? Conheci várias igrejas, conheci... Só aqui na Itália também, já tem 15 anos que eu frequento, então eu conheci na Itália, conheci no Brasil, nesse período, né? De 47, um pouco de 30 anos para cá, eu comecei a conhecer igrejas do meio neopentecostal, ok? E nos dias de hoje, eu comecei a analisar, eu falei, não, eu quero estudar a história do cristianismo, quero saber como é que o cristianismo começou. Eu leio até hoje, sou apaixonada pelos apóstolos, pelos ensinos dos apóstolos de Cristo, eu amei foi o Novo Testamento, não foi a igreja ABC, nem o pastor ABC, não, eu amei o Novo Testamento e amo até hoje, glória a Deus, aleluia, que Deus me ajude sempre a amar. Eu fui para a igreja porque eu precisava cumprir algumas regras, eu queria ser batizada. Então, eu sempre amei o Novo Testamento. Então, e eu falei, poxa, eu quero saber como é que continuidade que deu na igreja lá do livro dos apóstolos, né? Começou tudo ali no livro dos apóstolos, Atos dos Apóstolos. Eu falei, não, eu quero saber a continuidade dessa igreja, como é que foi, como é que não foi, o que aconteceu. Eu não tô, sabe? Eu falei, não... Lutero começou depois de 1500 anos, eu quero saber o que aconteceu antes de 1500 anos. 500 anos é logo ali, descoberto do Brasil. Quero saber o que tinha antes. Aleluia. Eu agradeço a Deus por essa curiosidade, por essa vontade, por essa determinação que Ele me dá de conhecer as coisas, para mim não ficar assim naquela mesmice, naquela caixinha de fósforo, entra na caixinha de fósforo, tampa. Deus não pode fazer mais nada. Eu só pode fazer aqui o que a Bíblia evangélica diz. Deus só pode fazer o que a Bíblia evangélica diz. Mais nada. Tem esse tipo de crente também. E aí depois eu fui ver que nem tudo está na Bíblia escrito, a própria Bíblia fala isso. Que os céus manifestam a glória de Deus e tanta coisa. Ai, gente, é tanta coisa, gente. Não se limita, não. Não fica nesses grupinhos de protestantes que te prendem na caixa de fósforo. Deixa, mas não vai pra loucura, não. Aqui eu não tô falando pra ninguém seguir falsa religião, que eu nem gosto de... Eu sou complicada, eu não me adapto muito com esse negócio de religião, não. Eu quis mesmo era conhecer o que aconteceu com a igreja do Atos dos Apóstolos. Ok? Aí eu comecei a ler. Comecei a conhecer a história do cristianismo. E aí eu vi que muita coisa que me ensinaram no meio evangélico não era bem assim, não. Ok? Depois você vai começar a ler, você vai ver que não é bem assim as coisas. Fui ver a história dos grandes fundadores do protestantismo, que os protestantes têm orgulho de dizer que eu sou fulano, eu sigo fulano, eu sigo cicrano. Fui conhecer a história, falei, não me atraiu não. Eu prefiro os apóstolos de Cristo. Eu prefiro ir lá para ver o que Pedro fazia, o que Paulo fazia. E é lindo, é maravilhoso quando a gente vê o que Pedro e Paulo fazia, João e aqueles outros. Nossa, coisa mais linda, gente. Gente, depois de Cristo é eles. É os apóstolos de Cristo, aquele lá do Evangelho, aqueles que escreveu o Evangelho também, que escreveu o livro dos apóstolos, as cartas, o que veio para nós, gente. Vocês não têm ideia de tanta coisa que eles fizeram que não veio para nós. Aleluia, glória a Deus.
Então, qual a conclusão que eu cheguei hoje, gente? Primeiro, esse negócio aí que eu não concordo. As pessoas limita Deus. Deus não pode fazer mais nada além disso daqui. Misericórdia. Limita Deus. Limita. Ai, eu não creio se não for assim, eu não creio se não for aquilo, eu não creio. Não, você já limitou Deus, você vai ficar sempre aquele crente chato. Que implica com tudo. Que protesta tudo. Que só crê se for do calvinismo, ou só crê se for do luteranismo. O luteranismo caiu tanto, gente, que hoje em dia nem se fala mais de igreja luterana. Era a coisa mais lá da Alemanha. Ok? 100 anos para cá, gente, de 100 anos para cá, a primeira geração de Lutero, vamos supor, foi lá até 100 anos. Não sei como que era na época, porque eu já nasci 460 anos depois, né? Então, mais ou menos 460, arredondando, de 1500, tem mais lá um 1517, 445, vamos supor mais ou menos assim, que eu nasci, 400, que eu sou de 1960. Então, aleluia, glória a Deus. Então, gente, aquela geração de 100 anos para baixo, lembra que a geração morreu tudo lá no deserto, quando foi para Deus entrar na Terra Prometida? Para os judeus entrar na Terra, os israelitas, a melhor palavra se usar é israelita, porque não era só judeu, era israelita. Então, ok? Morreu toda aquela geração lá no deserto antes dos israelitas entrar na Terra Prometida. E mesmo aqueles que ainda nasceram no deserto, ainda morreu também. Só ficou de 20 anos para baixo. Era o remanescente de Israel na época. E hoje nós temos o remanescente do cristianismo. Então, gente, de 1617, que aí tinha feito 100 anos de Lutero, tudo mudou já, gente. Tudo já tinha mudado já. Sai desse negócio. Não aceita que as pessoas te chamem de protestante. Depois que eu descobri, eu não aceito mais que ninguém me chame de protestante. Embora nós somos protestantes, mas não de religião. Nós somos protestantes que a gente reclama de tudo. Mas até o católico também é protestante, ele não percebe. O católico também é protestante. Todo mundo hoje é protestante, mas não por causa da religião, mas porque reclama de tudo. Isso é ser protestante. Reclama. Isso é protestar. Eu não concordo com isso. Uma vez eu conheci um rabino uns 10 anos atrás pela internet, um rabino messiânico, e eu gostava das mensagens dele. Só que depois a congregação dele começou a mudar muito, aí eu parei de seguir. Mas eu gostava que ele falava assim: todo mundo já nasce protestante. Eu não como, eu não quero, eu não bebo, isso não tá bom. É o filho que reclama de tudo dentro de casa, é a mulher e o marido que não reclama. Então, aí esse rabino falava: o povo já nasce protestante. Mas protestante não no sentido religioso, no sentido de só saber reclamar. E quando a gente reclama, é tipo assim, a gente tá dizendo assim: eu sou melhor que aquilo, ok? Quando Lutero tomou aquela decisão, é como se ele estivesse falando assim: eu sou melhor do que esses papas aí, eu sou melhor do que esses padres aí, eu sou melhor, e juntou um bocado de gente lá também com eles, se achando melhor, e formou aquela religião que também não durou muito tempo, não. Porque, como eu falei, foi a primeira geração, de 100 anos, de 1617 para cá, as coisas foram mudando, ainda mais no resto da Europa. Era mais coisa de Alemanha. Depois veio outros, veio Calvino, acho que é da França, né? Estou chutando aqui, gente. Tem da França, eu acho. Teve lá da Inglaterra, teve um bocado de outros que também começaram ministérios, que hoje eles chamam de reforma, mas reforma, eu acho esse nome também muito estranho, reforma. Gente, reforma. Se reforma a religião, a igreja não se reforma, a igreja é de Cristo, ele conhece quem realmente crê nele, e se precisar fazer alguma reforma na vida da pessoa, que vai fazer vai ser ele, não vai ser nós não. Aleluia? Então, hoje em dia eu não gosto desse nome protestante, eu não gosto desse nome de reforma, que a gente não é casa para reformar, se reforma é casa, ok?
Nós precisamos ter uma intimidade com o Senhor, direto com Ele, com o Espírito dEle, e é Ele que vai trabalhar em nós, ok? E hoje em dia eu descobri que muitas coisas que aí pelo meio evangélico protestante, muita coisa que eles falam que é do diabo, não é do diabo não, gente. E toma cuidado, você também que vai no embalo falando que tudo é do diabo. Né? E assim, e coisas que as pessoas abraçam, eu vejo mal naquilo, em coisas que elas estão abraçando. E aqueles que elas rejeitam, eu não estou vendo tanto mal naqueles que elas rejeitam, estou vendo mais mal naqueles que elas estão abraçando. Entendeu? Então, o meio evangélico protestante abraça a maçonaria, a gente sabe disso. Abraça outras coisas aí, muitos estão abraçando a nova era. A política, então, está de braços dados, abraçou com a política, que tem alguns que tá tudo de mal uns dos outros, crente de mal dos crentes por causa de política. Hã? Não, mas isso aí para eles não é do mal, não. Isso é do bem. É do bem. Misericórdia. E começa a brigar um com o outro. Ok? Estamos conversando. Eu estou fora do Brasil, mas acompanho tudo. Então, tem outro ponto que eu vou dizer aqui também, mas também gostaria que vocês entendessem. Tipo, tem a igreja política mesmo, que ela apoia o candidato X, o outro apoia outro candidato X, e fica uma briga de um com o outro. Mas agora eu vou falar de um tipo de política que não estou falando dos candidatos do Brasil, não estou falando do Partido do Brasil, não. Agora é um sistema político que tem nas igrejas. Quais são eles? A minha igreja é melhor que a minha igreja é melhor que aquela. Vem para a minha, que ela é melhor que aquela. Isso é um tipo de política na religião, que não estou falando de política do Estado, eu estou falando de política das igrejas. Olha, vem para a minha igreja, que a minha é melhor. Aí vira aquela competição, cada um fazendo de tudo para o membro se sentir bem na igreja, para ele não ir embora dela. Aí tem que dar a melhor cadeira para ele sentar, tem que falar bem-vindo, querido, tem que dar um abraço, e tem que aplaudir para segurar ele na igreja, né? Eu nem vou entrar em coisas mais profundas aqui para não ser muito agressiva. E aí, vem conosco, Senhor Jesus. Então fica essa disputa, cada um chamando para a igreja, aí tem aquelas outras que falam, não, só a minha igreja que salva. Só na minha igreja que tem salvação. Tem aquela lá. Só na minha igreja só a minha igreja vai ser salva. Só nós vamos salvar. Esses outros aí vai tudo para o inferno. Só nós. Tem esses aí, os preferencialistas do seu próprio ministério, que só eles vão ser salvos, proíbe tudo, condena tudo. E a gente não vê eles pregando a salvação em Cristo Jesus, a gente não vê eles pregando o amor de Deus, não é só condenação. Nós temos que pregar o juízo de Deus, sim, isso é bíblico, o dia da ira do Senhor está chegando, nós vamos pregar sim. Mas quando você vai numa igreja que ela não te ensina o amor de Deus, ela só te ensina que Deus está pesando a mão, dia e noite, dia e noite, dia e noite. Tome cuidado com essas igrejas. Ou então você vai ser salvo por causa dos usos e costumes. Você vai ser salvo por causa dos usos e costumes. E não prega o sacrifício de Jesus na cruz. Vocês acham que uso e costume vai levar alguém para o céu, gente? O que vai levar é a fé em Jesus de Nazaré. Às vezes a pessoa ela tem uso e costume, mas ela é desonesta. Ela tem ódio dos outros. Não se iluda com esse negócio de uso e costume. Nós temos que ter um bom comportamento, sim. O cristão tem que ter um bom comportamento, saber como se vestir. Sim. Tem que ter ética, sim. Então o ser humano tem que ter, não importa se ele é crente ou não crente. O correto é ele se comportar com a aparência dele, com o comportamento dele, com a honestidade dele, aquilo que ele faz quando ninguém está vendo, mas Deus vê. Ok? Então nós temos que preocupar sim com isso. Mas a salvação não é isso. A salvação é o que Cristo conquistou na cruz. Paulo pregava ali. Eu amo a pregação de Paulo. Paulo pregava a loucura da cruz. Paulo dava doutrina, ensinava que quando vinha alguém lá brincar com o nome do Senhor, brincar com o nome do Santo Espírito, Paulo dava uma dura, Pedro dava uma dura,
não deixava mole, não. Ok? Mas a salvação, Paulo pregou, pela graça sois salvos, isso não vem de vós. É dom de Deus, para que ninguém se glorie. Porque quando eu acho que eu estou sendo salva, porque eu estou indo na igreja todo domingo, porque eu parei de usar aquela roupa, porque eu parei de usar aquela bijuteria, quando eu acho que eu sou salvo por causa disso, eu começo a ficar orgulhoso, arrogante. Ó. Eu fiz por merecer. Por isso que Paulo falou, a salvação é pela fé, não é pelas obras, para que ninguém se glorie. Porque as pessoas, quando elas começam a praticar a obra, elas começam a se gloriar. Ok? E tem os dois lados, né? Tem aquele que acha que é salvo porque ele está praticando as boas obras, entre aspas, porque a Bíblia diz que as nossas boas obras diante de Deus é como trapo de imundícia. Então tem aquele que ele acha que ele é salvo por causa disso. E tem aquele outro que é o lado contrário. Ele acha que, eu creio em Jesus, mas eu vou viver a minha vida no pecado, fazer tudo que a minha carne deseja, e quando eu morrer eu vou para o céu. É outro engano terrível também. Por um lado, uns acham que é salvo pelas obras, porque não pratica tal coisa. Por outro lado, o outro acha que ele já está salvo mesmo, eu já sou escolhido, eu já sou predestinado à salvação, e vive igual um ímpio. Quem está destinado à salvação vai procurar as coisas santas. Ok? Todos foram destinados à salvação, mas tem o livre-arbítrio, uns vão querer, outros não. Aqueles que querem, eles vão procurar as coisas santas. A boa, perfeita e agradável vontade de Deus, vai procurar ver o que o Senhor Jesus ensinou, o que os apóstolos de Cristo ensinou. Vai ler o livro dos apóstolos, você vai ver como que era a igreja cristã, as cartas do apóstolo Paulo, leia os escritos de João, leia o Apocalipse para saber como é que vai ser o final dos tempos. Leia todas as profecias da nova aliança, porque elas estão de acordo com a velha aliança também. Algumas coisas foram reveladas na nova aliança, sim, tanto por Cristo como pelos apóstolos. Inclusive, Paulo recebeu um evangelho especialmente para pregar por gentios, que ninguém te ensina isso por aí. Pode ser que tenha algum que ensina, não sei. Mas o evangelho, Paulo fala o meu evangelho, que Deus deu para ele. Adonai, Hashem. Então, Paulo recebeu um evangelho para pregar por gentios, que não era igual Pedro pregava. Pedro era um homem cheio do Espírito Santo, até a sombra de Pedro curava. Mas Pedro tinha umas resistências. Pedro, ele tinha uns complexos lá com os gentios, com os pagãos, e era a luta que era para conseguir ir pregar para um pagão, para um gentio. Mas aí veio Paulo, Deus deu um evangelho especial para Paulo pregar para os gentios, e Paulo falava, não, vocês não precisam ficar seguindo a lei judaica para vocês serem salvos. Vocês têm que olhar para Cristo, para a cruz de Cristo. Ok? Olhe para a cruz de Cristo. O que foi que o Mestre Jesus te ensinou? O que foi que ele te ensinou? Olhe para ele. Se você é cristão, agora eu sou messiânico. E daí? Messiânico e cristão é a mesma coisa. Agora eu só falo Yeshua. Mas o mesmo Yeshua é o mesmo Jesus. Não adianta mudar nome. Nós temos que ir para o Evangelho. O que o Evangelho diz? O que o Evangelho diz? O que o apóstolo Paulo pregou por gentios? É isso que você tem que ver. Não é achar que vou mudar agora para o hebraico e você vai saber mais que os outros, já começa a arrogância, a prepotência, nós, aí já começa o egoísmo de novo. E é o que está acontecendo. E aí começaram tantos escândalos financeiros, de adultério nas igrejas protestantes, e eles começam, não, porque é só os católicos que são idólatras, só eles que são idólatras, nós não, nós somos santos. Aliás, essa palavra santo não pode falar no meio protestante. Não, nem fala essa palavra santo, né?
Não, vai que confunda aí com o santo católico. Então nem se fala mais essa palavra santo, sendo que ela está na Bíblia, né? E aí, essa semana, Deus me deu a ler Ezequiel 8. Eu recomendo que todos vocês leiam Ezequiel 8. E aí, Ezequiel 8, Deus deu a visão para ele que tinha uma imagem na frente do templo de Jerusalém. Mas não tinha. Mas Ezequiel viu. E Ezequiel viu em espírito. Ezequiel adentrou no templo de Israel. Na realidade, Ezequiel, ele via a idolatria tanto no meio do Israel 10 tribos, como no meio do Israel chamado de judeu, porque o templo ali em Jerusalém era o templo. E ali ele fala que na entrada da cidade tinha um ídolo, lá na frente do templo tinha um ídolo, que ele adentrava dentro, nas paredes tinha ídolo, ele via mulheres orando a Tamuz. Mas como que era isso? Era espiritualmente, gente. Ele estava vendo um ídolo invisível que só se vê com olhos espirituais. Então, no meio tanto de judaico como do protestante, existe esses ídolos invisíveis. Não tinha um ídolo de verdade lá na porta do templo de Israel. Não tinha, gente. Vocês mostrem onde que tinha um templo de verdade na porta que fazia ciúme para Deus. Um ídolo lá, uma imagem. Não tinha. Mas Ezequiel viu. Por quê? Porque era espiritual. É um anjo caído. Na realidade, é um anjo caído que ele é invisível. Você só vai ver se Deus abrir a tua mente. E se Deus abrir a tua mente, você vai desmaiar. Eu nem quero ver. Só quero crer o que está escrito na Bíblia. E ali, Ezequiel via ídolos ali. Mas não tinha ídolos, mas ele estava vendo. Então, está assim hoje nas igrejas evangélicas protestantes. Elas estão cheias de ídolos, mas são ídolos invisíveis. Que só quem Deus revela vai ver. Mas elas ficam condenando os católicos dia e noite. É uma arrogância, uma prepotência por essa internet. Gente se achando, todo mundo agora se acha doutor em teologia. Para tudo tem um versículo na ponta da língua. Mas está obedecendo a palavra de Deus? Está obedecendo o que Cristo falou? Para amar o teu inimigo e dar pão para quem tem fome? É fácil a gente ter um versículo à ponta da língua para jogar, para condenar católico, para condenar outras religiões. Isso é fácil, gente. Difícil a gente obedecer, difícil a gente viver. O difícil é seguir o que Jesus falou, o difícil é seguir o que os apóstolos falaram. Eu conheço a Bíblia, eu só creio na Bíblia. Tem versículo para tudo. Mas não está vivendo como Cristo falou. Não está dando pão para quem tem fome. Não está perdoando. Não está... Não, mas eu creio na Bíblia. Só creio na Bíblia. Pum, há um versículo aqui para te condenar. Você acha que isso é a salvação? Você acha que pegar versículo da Bíblia e dizer que só crê na Bíblia, ficar condenando os outros, dá direito às pessoas a ser salvas com isso? Vocês acham isso mesmo? Então, vocês estão enganados. Pergunta para o eterno Deus o que ele quer de você. E pare de condenar os outros. Pare. Tinha um papa anterior. Esse papa é mundano, não gosto dele. Até eu achava ele muito estranho. Ainda mais que eu também, naquela época, a minha visão ainda estava mais tampada. Aí vem um outro papa que fala, vamos mudar algumas coisas. Que esse papa atual, quando ele entrou também achei estranho. Nossa, esse papa aí... Que a gente é assim, a gente só sabe julgar. E aí depois eu comecei a ver algumas coisas que o papa está fazendo, esse atual. E eu achei interessante as coisas que ele está fazendo. E eu percebo, eu não quero estar enganada. Eu já falei, Senhor, eu não quero estar enganada. Mas eu percebo que esse papa, se for realmente o que é falado nas mensagens, ele está querendo levar o povo de volta a Cristo, gente. Esse Papa está querendo levar o povo de volta a Cristo Jesus. Então, ore por ele. Para de ficar falando que é besta.
Ok? Ore por ele. Todo mundo quer achar um para ser a besta. Gente, a besta é 3 bestas. 3, que ninguém te ensina isso, está lá no Apocalipse. São 3 bestas. Ok? E essas bestas vão ser homens aqui na terra que são representados por anjos caídos. Por trás delas vai ter um anjo lá caído. Enorme. Não é um espiritinho qualquer, não. É um principado. Que você não tem nem ideia do poder que tem. Que se Deus, o Eterno, não nos proteger, se os anjos do Deus vivo não nos proteger, quem somos nós? Nós não somos nada. Diante do que está vindo para esse mundo. É 3 bestas. Está 3 principados atrás delas. Uma do mar, uma da terra e outra do abismo. Está lá no Apocalipse. Na hora certa, quem estiver aqui nessa terra, porque o Senhor Jesus prometeu vir nos buscar e eu quero estar com ele. Agora tem uns que quer ir para o governo da besta e é outra coisa. Eu quero ir com Cristo. Vem conosco, Jesus. É, porque tem muito crente aí agora que quer passar pelo governo da besta, porque eu vou vencer, porque a pessoa não está vencendo nem agora. E acha que vai vencer depois. Livrai-nos, Pai, livrai-nos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Livra-nos, Senhor, livra-nos do engano, livra-nos do achismo, livra-nos da prepotência. Livra-nos, Pai. Livra-nos, Pai. Abençoe aqueles pastores que verdadeiramente querem ensinar a verdade. Quer ensinar Jesus de Nazaré. Quer ensinar os escritos apostólicos. Abençoe esses pastores. Seja mulher ou homem, abençoe eles. Abençoe a igreja que dá o primeiro lugar para Cristo Jesus. Agora, a igreja que está dando o primeiro lugar para a política, a igreja que está dando o primeiro lugar para os seres humanos e colocando Deus no banco e colocando os seres humanos no altar, essa igreja vai cair. Vai cair. Ok? Está colocando o político no altar e Deus no banco. Está colocando os homens, os líderes religiosos, até mesmo a membresia, até mesmo quem frequenta. Está adorando, está elogiando, está puxando o saco, como diz o ditado popular. E Deus não pode falar nada. Deus não manda mais na igreja. Espírito Santo, então, nem escuta mais falar. Okay? Nem o pai do protestante não falou só o Espírito Santo, nem ele colocou isso na lista dele. Então, quanto tempo nós estamos sem nem sequer saber da obra do Espírito Santo em nossas vidas? Mas a gente sabe condenar os outros. A gente tem um versículo na ponta da língua para condenar o católico. Mas e nós? Você já pensou nisso? E o que nós estamos fazendo? Quem somos nós? Pobre miserável, homem que sou. Está escrito na Bíblia. E tem tantas outras coisas que eu poderia falar aqui. Veja o que Paulo falou. E olha que ninguém chega aos pés de Paulo, não. Paulo era imitador de Cristo. Ele sim era imitador de Cristo. Vem conosco, Jesus. Abençoe a tua palavra. Santo Espírito de Deus, nos livre do engano, da prepotência e da arrogância dessa igreja dos últimos dias que se acha melhor que tudo. Livrai-nos, em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Amém, Pai, Shalom, Shalom.